Olá pessoal, que alegria podermos estar juntos de novo para meditarmos mais um pouco na Palavra do Senhor. Seguimos na nossa jornada dentro da Epístola de Tiago e hoje nós continuaremos no capítulo 2, entendendo um pouquinho a mensagem tão importante que Tiago tem para nos dizer. Já digo de cara que este capítulo, como eu mencionei no vídeo anterior, não é um capítulo tão fácil de entender. E essa parte que nós vamos analisar hoje, mais ainda, tem uma porção que já trouxe muita confusão para muita gente e ainda continua trazendo, mas hoje eu acredito que vai ficar claro o que Tiago quis dizer e tem de tão importante para nos revelar através da sua epístola. Me acompanhe na leitura, Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14. E diz assim, nessa versão que eu estou utilizando: De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a Escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. As palavras de Tiago aqui já causaram muita confusão de interpretação. Até mesmo Lutero, o grande teólogo reformador, em um determinado momento disse que essa epístola é a epístola de palha, porque ele acreditava que a mensagem de Tiago não se sustentava. E quando nós olhamos principalmente para essa porção, a impressão que nos dá é que Tiago contradiz alguns aspectos ou até mesmo alguns autores bíblicos, como Paulo, por exemplo. As suas palavras parecem exaltar demais as obras e, de alguma maneira, minguar a fé. E assim, aquela ideia de que nós somos salvos pela fé parece que se confronta com o que ele menciona aqui. Mas o que Tiago quis dizer? Essa é a grande pergunta. Para entender bem o que Tiago quer nos ensinar aqui, ou queria ensinar para a sua igreja ou para aquele povo, nós precisamos entender um pouco do contexto. E é extremamente importante mencionar que Tiago fala num contexto totalmente diferente e oposto ao contexto que o apóstolo Paulo, por exemplo, defende ou menciona ou fala da justificação pela fé, quando ele fala que nós somos salvos pela fé. O contexto é totalmente diferente. A gente precisa entender que quando Paulo escreve, ele está se dirigindo a uma igreja ou a uma comunidade, a um povo que acreditava que por aquilo que eles fizessem, eles então poderiam obter a salvação. Lembre-se que Paulo, quando escreve as suas epístolas, e principalmente a de Romanos, que é a que defende mais essa ideia de justificação pela fé, Romanos e Gálatas, Paulo está confrontando uma determinada atitude praticada principalmente por aqueles judeus convertidos ao cristianismo.
Lembre-se que gentios estavam sendo inseridos dentro do cristianismo e estes estavam sendo obrigados a praticar determinados ritos próprios do judaísmo. E por não praticarem, estes eram discriminados. E Paulo então começa a confrontar determinada atitude e diz: vocês ou nós somos salvos unicamente pela fé, não pelas obras. Tiago está confrontando uma atitude diferente dessa atitude legalista. Na realidade, ele está confrontando uma atitude onde há uma exaltação da fé, porém uma fé egoísta, uma fé que nós poderíamos até chamar de fé barata, exaltando essa graça que não tem nada a ver com a graça de Jesus ou a graça que a Bíblia apresenta. Na realidade, estes, e a gente percebe isso logo no capítulo 1, eles acreditavam que eram bons demais, que estavam bem com Deus, porém menosprezavam aqueles que necessitavam de ajuda. Neste contexto, em específico ou em especial, menosprezavam as viúvas e os órfãos. E Tiago então confronta essa atitude. E ele diz: olha, vocês exaltam demais a fé, vocês ficam focados na fé, mas essa fé, sem determinadas atitudes de amor, sem determinadas atitudes de caridade, ela não serve para nada. A gente percebe quando nós olhamos para o contexto do apóstolo Paulo e para o contexto que Tiago enfrenta aqui, basicamente algumas relações entre fé e obras. Paulo, por exemplo, confronta uma atitude, ou uma relação, melhor dizendo, legalista, onde se exalta demais as obras e menospreza a fé. Há uma supervalorização em determinada atitude nas obras, onde as pessoas acreditam que aquilo que elas fazem de alguma maneira irá contribuir para a salvação delas. Em contrapartida, Tiago fala de uma relação entre fé e obras quase que oposta àquela que Paulo menciona. Porém, é somente de forma superficial que a gente percebe que é quase oposta. Uma, que é aquela que o apóstolo Paulo fala e a gente entende que essa relação legalista está inteiramente focada em nós mesmos, onde pelas nossas forças nós acreditamos que iremos obter a salvação. Esta fé que Tiago menciona aqui, ela também está focada em nós mesmos, porém de uma forma onde eu entendo que as bênçãos de Deus elas devem ser centradas ou centralizadas somente em mim mesmo. Eu quero de todas as maneiras obter aquilo que o Senhor oferece para mim, os favores dele, e de nenhuma forma eu compartilho isso com aqueles que necessitam. Percebam que essas duas atitudes elas não são saudáveis. E a gente percebe que Tiago ele fala de uma relação entre fé e obras que sim é saudável. E esta é aquela que fé com as obras caminham em parceria. Nós não podemos separar essas duas coisas, sabe por quê? As obras demonstram que de fato eu entendi quem é Deus e o que Ele quer para a minha vida. Demonstram meu amor, não somente por Ele, mas também pelo meu semelhante, assim como a gente viu na semana passada. Olha que interessante o que Tiago menciona pra gente. Alguns se focam tanto na fé, porém essa fé que ele menciona aqui, que alguns sustentam e dizem ser a fé correta, ele menciona que esta não é uma fé correta. É como se ele estivesse dizendo, olha, essa fé que muitos praticam, essa fé que está dissociada de determinadas obras ou ações que demonstram obediência e amor, esta não é a fé salvífica, não é a fé que a Bíblia menciona que nós devemos manifestar. Olha o que ele diz no versículo 17. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Essa fé que ele diz que é uma fé morta não é a fé bíblica, não é a fé que Jesus ou Deus espera que a gente manifeste. Essa é uma fé que nós formulamos ou criamos, uma fé egoísta. Em contrapartida, olha o que ele diz no versículo 18. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Percebam que Tiago ele não está menosprezando a fé, mas ele está nos chamando a olhar para essa fé, que é uma fé
que expressa de fato obediência e amor. Amor a Deus e também amor ao meu semelhante. Percebam, queridos, que cristianismo não é um relacionamento egoísta com Deus. Cristianismo é algo vivenciado de maneira prática, mais do que de forma teórica. Eu gostaria de orar pedindo, clamando para que Deus nos ajude a vivenciarmos esta fé prática, esta fé correta que Tiago menciona aqui. Tenho percebido que cada vez mais nós temos vivido essa experiência de fé teórica, essa fé egoísta, focada em uma graça que na realidade não condiz com a graça que Jesus realmente manifesta e quer que nós desfrutemos. Nós precisamos de fato expressar através da obediência, através do amor, que de fato nós pertencemos a Cristo. E eu gostaria de orar neste momento, clamando, pedindo para que Deus nos conceda esse privilégio e assim a gente expresse que de fato nós pertencemos a Ele. Ore comigo. Querido e bom Deus, mais uma vez nós clamamos pelo Teu poder, pelo Teu amor, agradecidos pelos Teus favores. Queremos, assim como nós meditamos nas palavras de Tiago hoje, manifestar esta fé que não é uma fé legalista, não é uma fé egoísta, mas acima de tudo uma fé que expressa que de fato nós pertencemos a Ti, nós caminhamos lado a lado contigo e nós amamos não somente o Senhor, mas também as pessoas. Nos tome em Teus braços de amor, Pai Santo, e nos conduza para o Teu reino. Esteja conosco na nossa jornada, ajudando-nos a de fato vivenciarmos aquilo que o Senhor espera que a gente viva. É o que a gente pede em nome de Jesus. Amém, Senhor. Valeu, queridos. Foi mais uma vez muito bom estarmos juntos. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar este conteúdo com aqueles que você acredita que podem ser beneficiados. E se inscreva no canal para continuarem recebendo o conteúdo que a gente tem disponibilizado com muito carinho para vocês. Um forte abraço e até semana que vem. Tchau!